Bem-vindos a mais uma apresentação sobre PAs. Agora nós vamos resolver vários problemas aqui para praticar os conceitos que a gente aprendeu, a soma dos termos, fórmula do termo geral, etc. Então, o primeiro problema é o seguinte. Sabendo que o quarto e o sétimo termo de uma PA crescente são as raízes da equação x² menos 2x menos 8 é igual a zero, determine o primeiro termo. Então, sabendo que o quarto e o sétimo termo de uma PA crescente, A4 e o A7 de uma PA crescente. O que é uma PA crescente? É uma PA onde os termos vão aumentando. Por exemplo, PA 7, 9, 11, 13. Os termos estão aumentando. É uma PA crescente. Uma PA decrescente seria 10, 1, menos 8, etc. Uma PA constante também tem essa classificação. Seria, por exemplo, 7, 7, 7, 7, onde a razão é zero. Então, PA crescente, a razão é maior que zero. Ela vai crescendo. PA decrescente, a razão é menor que zero. Ela vai diminuindo. E PA constante, a razão é igual a zero. Mas isso é só uma informação adicional, você pode até interpretar. PA crescente só pode ser que está aumentando o valor dos termos. Então, o A4 e o A7 são as raízes da equação x² menos 2x menos 8 é igual a zero. Determine o primeiro termo. Determine o primeiro termo. Então, vou ler de novo o problema. Sabendo que o quarto e o sétimo termo de uma PA crescente são as raízes da equação x² menos 2x menos 8 é igual a zero, determine o primeiro termo. Então, o A4 e o A7 são as raízes e ele quer saber o primeiro termo. A primeira coisa que nós temos que saber, é claro, são as raízes dessa equação, que é o A4 e o A7. Mas quanto valem as raízes? Vamos calcular com a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, 2, mais ou menos, eu vou fazer aqui bem resumido. Raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 8, mais 32, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Né? Então, o x' vale 2. Raiz quadrada de 4 mais 32 é raiz quadrada de 36, que é igual a 6, dividido por 2 é igual a 4. E o x duas linhas, então, é 2 menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, essas são as raízes da equação, o 4 e o menos 2. Agora, quem é o A4 e quem é o A7? Lembre-se que o A4 e o A7 são as raízes. Mas qual das raízes é o A4 e qual das raízes é o A7? Vamos descobrir. Essa PA, ela é uma PA crescente. Então, o menor termo só pode ser o A4. Esse aqui é o A4. E o maior termo tem que ser o A7. Senão a PA ia estar diminuindo, né? O A4 ele vai aumentando, de certo ele 1, enfim, vai aumentando o valor até chegar no 4, que é o A7. Né? Se fosse o contrário, a PA seria decrescente, mas ela é crescente, certo? Então, eu vou até dar um exemplo aqui. Se eu tivesse uma PA 3, 5, 7, etc., ó, você pode ver, o A1 é menor que o A3, o A5 é menor que o A7, e assim por diante. Numa PA decrescente seria o contrário. Mas enfim. Então agora ele está pedindo qual é o A1. Bom, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Eu sei que o A7 é igual a 4 e que o A4 é igual a menos 2. Isso aqui, na verdade, é um sistema, né? Sempre que eu tenho assim A7, A4, A20, A100, A1000, eu tenho que escrever em função do A1 e da razão. Então, como eu escrevo o A7 em função do A1 e da razão? Bom, o A7 é igual a A1 mais 6 vezes a razão. Isso aqui você já está careca de saber. O A4 é igual ao A1 mais 3 vezes a razão. Isso também você já está careca de saber. Então, agora é só resolver esse sistema. Eu vou resolver ele pelo método da adição. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 2, vezes menos 2. Então, eu vou ficar com A1 mais 6R é igual a 4. Menos 2A1, multiplico toda a equação por menos 2. Menos 2A1 menos 6R é igual a mais 4. Certo? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E agora é só somar. Então, eu fico com A1 menos 2A1 menos A1. Mais 6R menos 6R é 0. 4 mais 4, 8. Então, menos A1 é igual a 8. A1 é igual a menos 8. Ok? Então, essa é a resposta. A1 é menos 8. Próximo problema. O termo geral de uma progressão é AN é igual a 5N menos 3. A soma dos 15 primeiros termos essa é da URGS, certo?
Então, o termo geral de uma progressão é AN é igual a 5N menos 3. A soma dos 15 primeiros termos é, então, S15. Eu não vou dar as alternativas aqui, certo? Tem 5 alternativas, mas ele está pedindo a soma dos 15 primeiros termos, então S15. Então, em primeiro lugar, vamos escrever essa progressão para a gente visualizar ela melhor. Então, bom, eu ainda nem sei se isso aqui é uma PA, mas vamos ver. Então, vamos escrever a progressão. Eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4, enfim, etc. Então, quem é o A1? No A1, o N vale 1. Então, é só substituir. 5 vezes 1, 5, menos 3, 2. No A2, o N vale 2. É só substituir. 5 vezes 2, 10, menos 3, 7. No A3, o N vale 3. Então, 5 vezes 3, 15, menos 3, 12. No A4, o N vale 4. 5 vezes 4, 20, menos 3, 17. Etc. Ok? Então, é bem óbvio que isso aqui é uma PA de razão 5. Razão 5. 7 menos 2, 5. 12 menos 7, 5. Enfim, então a razão é 5. Isso é bem óbvio. Ele pede a soma dos 15 primeiros termos. Então, S15 é igual a... Bom, qual é a fórmula? A1 mais A15 vezes N sobre 2. Aliás, o N quanto vale? O N vale 15, né? O N vale 15. A15 vezes 15 sobre 2, certo? Sn é igual a 1 mais An vezes N sobre 2. O N, no caso aqui, vale 15. Então, S15 é igual a... Quem é o A1? O A1 é o 2. Quem é o A15? Não sei. Então, vou calcular. A15 é igual a 1 mais 14R. O A1 é o 2, certo? O A1 é o 2. Então, 2 mais 14. A razão vale 5. Razão vale 5. Então, 2 mais 14 vezes 5 é 72. Então, o A15 vale 72, dividido por 2 vezes 15. Bom, isso aqui é igual a 74 dividido por 2 vezes 15, que é igual a 32 vezes 15. Aliás, 32 não, é igual a 37. 37 vezes 15. 37 vezes 15, 5, 185, 37, mais 5, 5, 5. Então, é igual a 555. Essa é a soma dos 15 primeiros termos. 555. Próxima questão. Então, você vê que é só interpretação e usar as fórmulas que nós temos. Não tem nenhuma fórmula mágica ou algum processo. Ah, não, primeiro você faz isso, depois aquilo, depois aquilo. Não. Cada questão tem uma peculiaridade. Outro exemplo. O primeiro, o anterior era da URGS, agora essa é da USC, Universidade de Caxias do Sul. O primeiro termo de uma progressão aritmética é 1 meio. A1 é igual a 1 meio. E a razão é 3 meios. A razão é 3 meios. A soma dos 10 primeiros termos é... Então, ele quer saber o S10, a soma dos 10 primeiros termos. Não vou escrever aqui as alternativas, mas enfim. Ele pede a soma dos 10 primeiros termos. O que é a soma dos 10 primeiros termos? É o A1 mais o A10 vezes 10 sobre 2, certo? Sn é igual a 1 mais An vezes N sobre 2. O N vale 10 aqui no caso. Então, é só eu substituir. Quem é o A1? É o 1 meio. Mais, quem é o A10? Não sei, então vou calcular. O A10 é o A1 mais 9R. Isso aqui já está careca de saber, né? O A1 é 1 meio. 9R, 9 vezes, a razão é 3 meios. 3 meios. 9 vezes 3 meios é 27 meios. Mais 1 meio, 28 meios, que é igual a 14. Então, mais 14. Quanto é 10 dividido por 2? Já vamos simplificar. É 5, né? Então, é 1 meio mais 14 vezes 5, que é igual a... Quanto é 1 meio mais 14? 1 meio mais 14 é igual a 1 meio mais 28 sobre 2. 14 é a mesma coisa que 28 sobre 2. Aqui a gente até viu isso aqui. Que é igual a 29 sobre 2. Então, 29 sobre 2 vezes 5, que é igual a 29 vezes 5 é 145 dividido por 2. Então, essa é a soma dos 10 primeiros termos. Ok? Até o próximo vídeo. Eram esses os problemas dessa apresentação.